gravação se inicie, tá? Então, por favor, deem um aceite aí para quem não quiser aparecer, pode desligar a câmera sem problemas, tá bom? Bom, então, nessa semana, né, a proposta é vocês entenderem um pouquinho a relação entre as formações vegetais, né, no globo, e os fatores climáticos, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre a vida e o meio físico, e essa interação, né, da vida com o meio físico determina alguns grandes padrões, né, vegetacionais no planeta, que a gente denomina de biomas, né? Então, existem basicamente 9 grandes padrões, né, vegetacionais, ou 9 zonobiomas terrestres, né? Esses zonobiomas, eles foram classificados por Walter em 1986, então foram definidas 9 zonas climáticas, relacionadas então a 9 tipos de clima, né? E esses 9 tipos de clima determinam, né, a existência de grandes tipos vegetacionais, que a gente chama então de biomas terrestres, né? E cada um deles então recebe um nome que vai ter muito a ver com essas características climáticas, né? Então, por exemplo, o zonobioma 1, né, que é a floresta, são as florestas pluviais, né, tropicais, sempre verdes. Quando a gente lê esse nome, a gente já tem uma ideia, então, do tipo climático, né, que é o clima quente, né, e úmido, né, porque essas florestas são sempre verdes, chuvoso, né, florestas pluviais, vem de florestas, então, que recebem muita água da chuva, né, e o clima quente, então, o tropical, né, ou o equatorial, que é o clima número 1. Então, né, esses nomes indicam para a gente algumas coisas relacionadas ao tipo de clima. Então, a gente tem basicamente esses 9 zonobiomas. Se a gente olhar, então, no mapa, né, mundi, a gente consegue enxergar esses padrões de biomas associados a padrões de clima, né, e a padrões, então, latitudinais, como a gente viu lá na aula de a vida e o meio físico. Então, o Walter, em 1986, fez essa classificação e colocou, então, deu nomes, né, aos zonobiomas. A ideia aqui, então, não é eu falar, né, cada um desses zonobiomas, porque isso está lá na videoaula, mas é que deixar, assim, bem evidente que os principais, né, fatores que vão determinar as características desses biomas é essa interação, a temperatura e umidade, né? Então, se a gente plotar as características de temperatura média, né, e a precipitação total anual, né, dessas regiões do planeta, colocar num gráfico, né, a gente vai conseguir fazer uma correlação entre a presença de determinados tipos vegetacionais com esses parâmetros, né, temperatura e precipitação. Então, se vocês olharem aqui nos gráficos, deixa eu só colocar o apontador aqui. Então, a gente tem aqui, né, a floresta pluvial tropical, né, ela é caracterizada aqui pelo gráfico, a gente tem altas temperaturas, né, e uma precipitação também acumulada no ano bastante alta, né, então a pluviosidade anual total em milímetros, né, bastante alta, podendo chegar a 5.000 milímetros anuais. Quando a gente tem, né, essa combinação, então a gente vai ter, né, uma floresta adaptada a essas condições, que são as florestas pluviais tropicais, né, como é a Amazônia, como é a Mata Atlântica, né, a floresta amazônica e a Mata Atlântica. E assim sucessivamente, né, a gente tá até o outro extremo, que a gente tem, né, temperaturas muito baixas e a precipitação também baixa, né, porque apesar de na tundra a gente ter água, ela está congelada, né, e essa água então fica indisponível para os organismos desse ambiente, né, praticamente o ano todo congelado, né? E a gente então tem, né, um tipo vegetacional bem rasteiro, né, são plantas pequenas,
muito adaptadas a ambientes, então, secos, né, como os musgos, líquens, então, quase nenhuma árvore, né, e arbusto, então praticamente a ausência de árvores e arbustos, né, então a gente tem essa relação entre fatores abióticos e o tipo vegetacional predominante nessas regiões, né. Então essa é a grande mensagem aqui dessa aula, né, existe então uma relação entre temperatura média das regiões e a precipitação anual nessas regiões, que vai determinar os diferentes tipos de zonobiomas. Então, esse gráfico aqui foi proposto por Whittaker, né, e é possível, então, a partir dessa, né, interação entre temperatura e precipitação, a gente deduzir, né, qual seria o bioma esperado para uma determinada região do globo. Então, tendo essas informações de temperatura e precipitação, a gente começa a imaginar qual seria o bioma esperado, né, para essas regiões. Lembrem sempre, né, que alguns fatores locais, esses biomas todos, esses 9 biomas, são os que a gente chama de zonobiomas, né, eles são definidos por grandes padrões climáticos. Mas é claro que existem condições locais que podem afetar, né, aquele padrão vegetacional esperado, né, eu falei na aula de A Vida e Ambiente Físico sobre as montanhas influenciando, né, no tipo vegetacional, independentemente da zona climática que aquelas montanhas se encontram, né, então você tem uma montanha que recebe muita umidade, de um lado da montanha você pode ter um tipo vegetacional florestal, e do outro lado da montanha você pode ter um tipo vegetacional desértico, né, então isso independe da zona climática maior, né, onde aquela montanha está localizada. Então, uma influência local no tipo vegetacional que a gente vai encontrar ali, né. Então, isso é uma mensagem importante, cuidado, né, com, se é clima tropical, necessariamente eu vou ter florestas exuberantes. Depende, né, depende muito de fatores também locais, né. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem a Mata Atlântica, é bem evidente, apesar de bastante já degradada, né, mas a gente tem a Mata Atlântica com diferentes fisionomias, dependendo, por exemplo, da altitude onde a gente está localizado, né, então se você for para a região de encosta aqui no estado de São Paulo, você vai ver uma Mata Atlântica de encosta, né, árvores com 30 metros de altura, dossel bem fechado, né, se a gente for para mais alto em algumas montanhas, a gente vai vendo que a vegetação vai ficando um pouquinho mais rala, né, menor em porte, até a gente chegar aos campos de altitude, onde já não tem mais árvores tão altas, a gente vai ter vegetação mais rasteira, né, então existe uma influência, né, de fatores locais nos tipos vegetacionais que a gente vai encontrar, né. Bom, e aí a gente chega, então, à proposta da atividade desta semana, né? Os climadiagramas, eles vão nos dar, então, indícios dos tipos vegetacionais esperados para alguma determinada localidade do planeta. Então, o que é um climadiagrama, né? Quais as informações que existem nesse tipo de gráfico? Então, basicamente, num climadiagrama, a gente vai ter os meses, né, do ano, plotados aqui no eixo X, e a gente vai ter 2 eixos aqui com informações de temperatura, né, e de precipitação. A temperatura, por padrão, ela é representada nos climadiagramas de 10 em 10 graus Celsius, né, numa escala de 10 em 10 graus. E a precipitação é plotada numa escala de 20 em 20 milímetros, né. Por que, né, essas escalas? Quando a gente quando a gente plota nesses gráficos, né, a linha, então, de temperatura ao longo do ano, né, as temperaturas médias mensais ao longo do ano, e a precipitação, né, acumulada mensal ao longo do ano, pela interação entre essas duas linhas, a gente consegue entender num climadiagrama as épocas do ano que são consideradas secas, né? Então, sempre que a linha de precipitação estiver abaixo
né, da linha de temperatura no climadiagrama, a gente considera aquele período do ano como sendo seco para a vegetação, né? Então tem muito pouca umidade disponível para a vegetação. E se, né, a linha de temperatura está acima, a linha de precipitação está acima da linha de temperatura, a gente fala então que aquele período do ano é úmido. Então, olhando este gráfico aqui, né, esse climadiagrama do Brasil, é uma região do Brasil, né, lá em Brasília, a gente tem, né, a gente consegue entender que nessa localidade, a gente tem uma época do ano que é bastante úmida, inclusive a linha de precipitação sai da escala aqui do gráfico, né, a gente nem enxerga aqui, ela está para cima, né, da escala máxima do gráfico, então é muito úmido, e tem épocas do ano que é bastante seco. Então, Brasília é caracterizada por um período, uma estação, né? Então, a gente fala que tem duas estações bem definidas, uma estação seca e uma estação chuvosa. Se a gente for olhar aqui embaixo, os meses do ano, né? Em geral, como padrão, né? Nos climadiagramas, os meses de verão, independente da localidade do globo onde a gente estiver, os meses de verão, eles são plotados no centro aqui, né, no eixo dos meses, né? Então, aqui a gente tem Brasília, então, quando que é verão em Brasília, né? Dezembro, janeiro, né? Fevereiro. Então, tá aqui plotado no centro do eixo dos meses no gráfico. Então, em Brasília, a gente tem um verão chuvoso, úmido, né? E um inverno, que tá aqui nos cantos do gráfico, né? Um inverno seco. Que outras informações a gente tem no climadiagrama normalmente apresentadas, né? A gente tem a elevação da localidade. Isso é importante porque eu falei que muitas vezes fatores locais podem influenciar, né, no clima local, né? Então, a elevação é importante para isso. Se a gente tiver áreas muito elevadas, tipo 3.000 metros, 4.000 metros, a gente vai esperar, né, condições climáticas semelhantes a condições, né, de ambientes muito frios, né? Então, a elevação é importante por esse aspecto, né? A gente tem também informado aqui a precipitação acumulada anual, né? Então, a soma das precipitações de todos os meses em Brasília é de 1.560 milímetros. E a temperatura média anual, que também dá um indício bastante forte para a gente do tipo climático daquela região. Então, basicamente, é essa informação que a gente tem no climadiagrama. Então, a interação temperatura e precipitação é importante para um processo que a gente chama de evapotranspiração, né, nas plantas. Então, em épocas em que a gente tem temperaturas altas e umidade muito baixa, isso favorece, né, a perda de água, né, a evaporação e também a transpiração, né, da água pelo ambiente, né, a evaporação pelo ambiente e a transpiração pelas plantas. E aqui, né, onde a linha de precipitação está acima da linha de temperatura, a gente tem, então, uma redução desse processo de perda de água para o ambiente, né, então a retenção de água é favorecida para essas plantas. Então, veja, né, se você tem nesse ambiente esses dois tipos, essas duas estações bem definidas, a gente espera encontrar plantas adaptadas a essas condições, né? Então, vão ser plantas que provavelmente vão perder folhas durante uma parte do ano, ou vão ter, né, alguma adaptação que diminui, né, a perda de água para o ambiente, né, como, por exemplo, folhas com cera, né, na superfície. As raízes, né, dessas plantas, quando elas são árvores, né, o arbusto, são raízes profundas que vão, né, atingir o lençol freático para obtenção de água, né, então não são raízes muito rasas. Se as plantas tiverem raízes rasas, elas vão ter adaptações para absorver água rapidamente, né, como é o caso de muitas gramíneas, né, então se cai ali uma chuva, elas absorvem água rapidamente, né, enfim, são adaptações esperadas para esse tipo de ambiente. Então, qual que é a proposta da atividade desta semana, né? Vocês, né, estão alocados em alguns grupos, a atividade não é em grupo, tá? Ela é uma atividade individual, mas
eu forneci para cada grupo um clima-diagrama diferente, né? Se vocês quiserem conversar entre vocês nos grupos, né, para responder as questões relativas ao clima-diagrama fornecido, tudo bem. Se não, também, vocês podem fazer individualmente, né, sem problema nenhum. A submissão da atividade vai ser individual, eu consegui configurar, eu acho, se alguém tiver algum problema com a submissão, me avisa. Mas cada um vai submeter as suas próprias respostas, né? Então, cada grupo vai receber um clima-diagrama e a proposta é que vocês extraiam as informações desse clima-diagrama e tentem, então, deduzir qual que seria o bioma, né, o zonobioma esperado para a localidade que foi fornecida para vocês. Eu peguei clima-diagramas reais, né, do planeta, não são esses clima-diagramas didáticos do Wycliffe, né, que estão nos slides da aula, né, são clima-diagramas de localidades reais do globo, e a proposta é essa, né, que vocês interpretem a linha de temperatura e de precipitação, vejam se existem estações secas e chuvosas, né, no ano, quando é que essas épocas secas e chuvosas acontecem, ou se é chuvoso o ano todo, ou se é seco o ano todo, e a partir daí, depreendam, né, deduzam qual que seria o bioma, a vegetação esperada para aquela localidade. Basicamente, é essa a atividade da semana. Tá bom? Então, eu vou parar a apresentação e vou parar também a gravação e vou abrir para caso vocês tenham perguntas. Deixa eu